Olá. Política e sociedade na América Latina do século XX. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Na videoaula passada nós falamos um pouquinho, como nos concentramos em trabalhar um pouco as questões da sociedade na América Latina neste período. Hoje nós vamos nos concentrar mais em algumas questões políticas que envolvem ditaduras, envolve movimentos revolucionários e, é claro, processos de independências que ocorreram neste período na América Latina. E para começar, nós vamos começar com a influência estadunidense sobre a ilha caribenha de Cuba. Cuba, até 1898, até um pouco mais, ela era colônia, na verdade, da Espanha. Por conta disso, ela buscava também, como os demais países da América Latina, a sua liberdade. Mas para isso ela contou com a ajuda dos Estados Unidos a partir de 1898. Realmente, com esta ajuda, ela consegue chegar na sua independência em 1902. No entanto, de certa forma, ela se torna um tanto dependente dos Estados Unidos, que ajudou. Na Constituição de Cuba, já independente agora, constará a famosa Emenda Platt. O que é a Emenda Platt? A Emenda Platt ela dava plenos direitos aos Estados Unidos a intervir na ilha para garantir ali a liberdade, então, por meio desta emenda, da possibilidade de Cuba voltar a ser dependente, né? Voltar a ser colônia, coisas desse tipo. Mas nós sabemos que tudo tem o seu preço. Embora Cuba passe a se tornar um importante centro turístico e fornecedora de produtos agrícolas, né, principalmente para os Estados Unidos, ela passa também, consequentemente, a sofrer muitas influências dos Estados Unidos. Por exemplo, na política. Na política, os governantes passaram a ser governantes também influenciados pelos Estados Unidos e passaram a ser ditadores que, de certa forma, exploravam Cuba e não investiam tanto como deveriam investir. E Cuba não se sentiu nada confortável com isso. Fulgêncio Batista, que foi o último ditador de Cuba, né? Ele era, além de corrupto, ele censurava, ele perseguia os seus opositores políticos. Isso, é claro, atraiu forte oposição contra ele mesmo. E uma das oposições mais fortes, e acabou derrubando ele do poder, foi o grupo de guerrilheiros, né, revolucionários, formado ali, liderado por Fidel Castro, e com uma participação muito importante de Ernesto Che Guevara, né, que era um argentino já comunista, revolucionário, que acaba ali com um grupo muito reduzido, inclusive, de guerrilheiros, mas ele consegue influenciar principalmente os setores da zona rural a entrarem, a apoiarem então este movimento contra o ditador e conseguem chegar no poder. A partir de então, nós temos ali a abolição dos latifúndios, ou seja, você tem uma ampla reforma agrária, né? As terras ali são tiradas dos grandes proprietários, principalmente muitos estadunidenses tinham territórios ali, eles foram tomados literalmente, foram redistribuídos ali para a população rural. Nós temos também a nacionalização das empresas estadunidenses que estavam instaladas ali em Cuba. Tudo isso foi decretado a partir desses revolucionários. É óbvio que os Estados Unidos não ia deixar isto barato. E a primeira coisa que faz é o seguinte: ele começa a fazer um boicote econômico, a começar do açúcar. Ela passou a não mais comprar os produtos agrícolas, os produtos que eram vendidos antes para eles. Isso aí vai trazer uma ameaça muito grande econômica para Cuba. Nesse sentido ali, nós vamos ver muitas tentativas dos Estados Unidos, principalmente, em derrubar o poder dos revolucionários. E nós temos a famosa ali invasão na Baía dos Porcos, né? Uma região ali de Cuba, mas que nesta tentativa nada deu certo, foi um verdadeiro fracasso, aumentando ainda mais a hostilidade entre os dois países. Temos ali então, em 1962, a expulsão de Cuba da OEA. O que é a OEA? É a Organização dos Estados Americanos, né? Dentro ali do que nós vemos do comércio internacional, esta organização, ela que trabalhava todas as relações internacionais e comerciais entre os países americanos ali. E Cuba é retirada disso.
E ela acaba ficando basicamente sem apoio, porque naquele período nós temos que relembrar aqui agora, e é importante, que estava no período da Guerra Fria, 1900, na década de 1960, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles tentavam polarizar países, né, e influenciar com as suas ideologias, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Em 1962, então, depois dessa expulsão, a Cuba, literalmente, ela já está totalmente influenciada, porque ela precisava de apoio de uma dessas duas potências. Como não podia mais contar com os Estados Unidos, ela acabou se tornando, então, um país comunista apoiado pela União Soviética. Um grande detalhe que nós temos em tudo isso, que por conta de Cuba se tornar comunista, começa-se naturalmente a instalar-se mísseis, né, na ilha caribenha. Isso aí para os Estados Unidos foi visto como uma grande ameaça, principalmente para o sul dos Estados Unidos, porque eram mísseis nucleares, né? Os Estados Unidos também já tinham instalado 15 mísseis praticamente ali, nucleares Júpiter, do estilo Júpiter, na Turquia, 30 outros mísseis ali na Itália, e tudo isso aí fazia com que se sentissem um ameaçado pelo outro. A crise do míssil se estendeu ainda, mas teve a intervenção do presidente dos Estados Unidos no período, o presidente Kennedy, né? Ele se empenha para conseguir uma solução. Com a intervenção da ONU, a União Soviética aceita então a retirar os mísseis de Cuba, mas mais tarde os Estados Unidos também teve que entrar em acordo na retirada dos seus mísseis. E aquele lá foi o momento da história da Guerra Fria mais perigoso, porque estivemos literalmente aqui na América Latina à mercê de uma guerra nuclear, literalmente, que poderia ter trazido grandes prejuízos para a América. E não só isso, né? O evento até hoje é considerado um momento mais tenso, porque a ameaça naquele momento era muito grande. Vamos falar um pouquinho agora, né, da grande preocupação que os Estados Unidos tinham agora com as questões da América Latina, né? Que era a famosa cubanização da América Latina. Mas o que é isso? Simplesmente os demais países da América Latina, por conta da Guerra Fria, vendo toda aquela situação acontecer com Cuba, Cuba agora se tornou comunista, e é óbvio, né, que ela vai começar também a exercer uma influência comunista na América Latina. No início, então, a Revolução Cubana, ela se identificava muito ali com uma democracia nacionalista, bem liberal, inclusive, né? Mas, como já dissemos, em 1961, então ali Fidel Castro acabou abraçando o comunismo, porque é o que ele tinha para apoiá-lo no seu governo. Isso poderia acontecer também com outros países. Embora se haja muitos problemas em Cuba, como por exemplo, cerca de 350 mil pessoas fugiram de Cuba só na década de 1960. Atualmente, hoje, né, existem mais de 2 milhões de exilados que saíram da ilha cubenha, né, e que não podem voltar. Por que eles não podem voltar? Porque está decretado literalmente a pena de morte para eles, né? E inúmeras mortes daqueles que se opuseram à Revolução. Se você não concorda com a Revolução que aconteceu em Cuba, então simplesmente aqueles governos comunistas, ditadores, principalmente a partir de Fidel Castro, eles simplesmente condenam à morte essas pessoas como traidores. Cuba atualmente é um país considerado, entre aspas, lógico, dado os seus devidos valores culturais, mas é um país atrasado economicamente. Carros antigos ainda da década de 60, 70 ainda circulam pela cidade, porque ainda é um país muito pobre, um país que ficou, principalmente depois de 1990, que com a queda da União Soviética, ela perdeu o apoio soviético, o apoio comunista, e ela vive por sua própria conta e risco. E não tem, assim, de certa forma, um apoio forte dos comunistas, principalmente por causa da influência dos Estados Unidos nos seus aliados, que os Estados Unidos não deixou barato. Ao mesmo tempo que ela não negociava, também os aliados norte-americanos eram proibidos de negociar.
Embora se tenha uma certa negociação internacional, mas Cuba nunca se recuperou, nunca conseguiu ter uma estabilidade econômica de fato. Muito bem, vamos falar um pouquinho de socialismo então e ditadura militar. Foram os dois tipos de governo que tiveram muito neste período na América Latina, né? O socialismo com seus pensamentos revolucionários e os militares, né? Tentando ali combater o socialismo, porque os militares, apoiados pelos Estados Unidos, acabavam ali defendendo, é óbvio, o capitalismo. O socialismo, o comunismo, acabava sendo uma ameaça literal para os países capitalistas da América Latina. Nós temos, por exemplo, em 1970, Salvador Allende, que ele vai formar então um grupo socialista, um governo socialista ali, mas em 73 o general Augusto Pinochet, né, militares, eles dão um golpe de Estado, derrubam do poder ali, literalmente, Salvador Allende, né, e se instalam no poder uma ditadura ali militar, no caso ali do Chile. Em 1930 nós temos outro ali, um conservador chegando no poder, vai fazer algumas reformas interessantes também, né? O Chile estabelece uma relativa democracia, mas em 2005 Michelle Bachelet, ela consegue chegar no poder e ela é socialista. Então você vê uma alternância, né, de poderes conservadores, poderes socialistas no poder chileno, no governo chileno. Essa daqui é uma lista de algumas ditaduras que aconteceram. Nós temos Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? Peru e até no Brasil, em 1964 até 1985, a famosa intervenção militar, né? O regime militar no Brasil, com períodos ditatoriais também no Brasil. Então nós tínhamos ali como propósito sufocar então os pensamentos socialistas. Isso tanto no Brasil como em toda a América Latina. E como que era feito isso? Por meio de a instalação de escolas militares na América Latina para influenciar todas as pessoas contra o comunismo. Na Argentina nós tivemos também ali um governo militar cruel, houve uma ditadura muito violenta com milhares de mortos ali, né, para combater ali as questões do comunismo também. E nós temos a influência dos Estados Unidos, mesmo com o fim da Guerra Fria. O que acontece? Desenvolveram-se então novas relações, isso é importante falar e vale a pena a leitura aqui também, né? Econômicas e geopolíticas também na América Latina, que não mais se caracterizavam apenas pelo antigo confronto capitalismo, socialismo, não, muito pelo contrário. Isso graças ao quê? Ao avanço da globalização. Não adianta ficar polarizando, tanto um dependia do outro nas questões, porque o mundo passa a ser globalizado, principalmente no final ali do século XX, né? Houve tentativas então de integração regional, como é o caso ali que nós temos no Mercosul, nós temos também a ALCA, né, que acontece nas Américas, tudo isso aí para que fortalecesse o comércio internacional. Enfim, o importante é entender que esses movimentos acabaram fazendo com que os países tivessem influência tanto para o socialismo quanto para o capitalismo. E esta luta por hegemonias, essa luta por idealismos, né, ela sempre vai existir, pelo menos por enquanto. Né? O objetivo maior aqui é o desenvolvimento das nações, mas cada um vai ter ali o direito democrático de decidir se vai se desenvolver pelos pensamentos comunistas, socialistas ou pelos pensamentos capitalistas. Tanto um quanto o outro se opõem, no entanto, cada um defende ali da forma que lhe é cabível, né? E cabe à população, pelo voto popular, manter esses poderes ali atuando como governantes de suas nações. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? E nas próximas aulas aprofundaremos um pouco mais assuntos que envolvem América Latina, Guerra Fria e principalmente política e sociedade nessas regiões e períodos. Valeu? Tchau, tchau para vocês.